Eu escrevi um livreto, foi o primeiro livreto que eu escrevi, chamado Onde Está o Infinito Pessoal. É um livro que só teve uma edição, nunca foi republicado. Eu tinha 20, 21 anos quando eu escrevi e publiquei logo a seguir. No meio desse livro, que era um livro que eu escrevi pensando em universitários, naquela época, era um ambiente onde eu sentia que tinha mais dificuldade para o evangelho dar aquela explosão que eu via acontecendo para todo lado, em Manaus, na década de 70. Então eu escrevi aquele livro com as perguntas que vinham muito da universidade. Onde está o infinito pessoal? No meio do livro, eu botei umas citações de textos que eu tinha encontrado em alguns livros que eram já traduções do alemão para o espanhol, do alemão para o português, mas que tinham uma lista de poesias do Karl Marx, absolutamente endiabradas as poesias, e sobre perspectivas do mundo. E, além disso, um monte de histórias pequenas dele com a irmã, com a família, os suicídios dentro da casa dele, que foram abundantes, o descaso dele total para com a mãe, os vínculos de amizade dele com consanguíneos que eram nenhum. As fixações dele eram todas de natureza ideológica, né? Engels virou quase que uma amante da alma dele, mas fora isso a mãe morreu, ele disse, infelizmente terei que ir a Trevos pegar a herança daquela mulher velha e desgraçada e não sei o que, mas um negócio que para quem escreveu Das Capital, o cara tinha muito mais recurso para falar da mãe do que aquilo. E aí eu fui mostrando várias coisas, como tinha algo errado, e no final tinha uma declaração de uma empregada dele, que dizia o seguinte, não, o seu Marx gostava muito de botar uma fita na cabeça vermelha, acender um monte de velas com incensos e fazer umas outras coisas, e ele ficava fazendo umas coisas esquisitas, à meia luz, sozinho, e que ninguém entendia. E aí eu botei lá a declaração da empregada dele. Rapaz, que escândalo na universidade. Era como se eu tivesse entrado no Vaticano e dito que eu teria encontrado um texto que comprovava que Jesus era gay e tinha um caso com Pedro. E Pedro era ativo, Jesus passivo. Era um choque, assim, na cabeça universitária, que é um absurdo você dizer isso do Marx. Eu digo, eu não estou dizendo, olha aqui, ó. História. A bibliografia, leiam. Mas era um choque. Do mesmo modo, sobre Hitler e sociedades secretas, parecia demais para a cabeça. Agora que esses arquivos estão todos arrebentados, abertos, todo mundo sabe, não tem mais mistério, ainda assim fica aquele choque. O pessoal ouve e não acredita. Aí surge um segundo pensamento, não, isso ficou encapsulado, aquele tempo e aquela hora, nunca mais vai acontecer. Como se nunca tivesse acontecido antes. A humanidade inteira rodou em cima de conspirações de grupos pequenos, planejando o que fazer com as grandes massas. Sempre foi assim. Sempre foi. Nunca foi diferente, só mudam os núcleos de poder, depende do lugar da Terra, mas são elites determinando o que vai acontecer com as grandes massas. Se as grandes massas são convenientes como massa de trabalho, se de repente cresceram demais, está na hora de uma guerra eliminar a metade. Enfim, hoje a gente chegou em níveis de sofisticação muito maior, não é? Nesse nível aí das sociedades secretas, conquanto a do Vril esteja ainda presente com esse nome, mas ela está presente mesmo sem ser com esse nome. Ela está presente em tudo, isso que o pessoal não vê. Está presente em toda a perspectiva do que a gente chama de nova era. Da teosofia da Madame Blavatsky a qualquer outra perspectiva do que a gente chama de espiritualidade da nova era, isso está permeando todo, com outros nomes, mas é o mesmo conceito. Sempre. Mais que isso.
Vocês viram aí que o final do documentário diz que eles gastaram mais dinheiro procurando o vril, em números de antigamente, 20 bilhões de dólares naquele tempo. Mais dinheiro do que os Estados Unidos gastou para desenvolver a bomba atômica. Eles gastaram procurando o vril, com viagens para o Tibete, e depois de todas as tentativas que fizeram, não só de irem ao Tibete, ver se encontravam lá o elemento sólido do grill, como também a produção ectoplasmática do grill através das mulheres médiuns, a projeção daquele elemento de plasma, como também o elemento da sexualidade relacionada à liberação de energia, que é um conceito presente em todos os cultos da Terra, a relação entre sexo e produção de energia espiritual. Em todos. Principalmente uma coisa relacionada à mulher, né, Caio? Então, a mulher sempre é o arquétipo da maior sensibilidade, é o para-raio de conexão entre os mundos. A gente observa isso até na narrativa bíblica do Gênesis. Quem é a pessoa que contacta e é contactada primeiro? É a mulher. E a sensibilidade da mulher no curso da história parece ser o elemento que confirma isso aí, porque a intuição da mulher é mais aguda, a percepção da mulher para dimensões intangíveis é maior, por medo, por insegurança ou por intuição, a mulher leva muito mais a sério o que ela não vê do que o homem. Enfim, fora os outros elementos de natureza espiritual que diferenciam o gênero feminino do gênero masculino. Eu não tenho dúvida acerca disso. Gozar da coisa não é só orgânica, não é, Caio? É psíquica. Então,